Um dos aspectos mais importantes de toda a epístola é o fato de que o próprio nome Hebreus, que dá nome a essa epístola, significa cruzadores de rios. Isso é extremamente importante recordar, está sempre trazendo de volta no estudo dessa epístola, porque isso aponta diretamente para a natureza do livro, ou sobretudo para os objetivos, o porquê essa carta foi escrita. O objetivo é nos levar a cada dia a compreender a história de Deus, a compreender a economia de Deus, a compreender como que Deus ele estabeleceu um projeto de salvação da humanidade por meio de dispensações, de modo então que quando não se discerne o fim de uma dispensação e o começo de outra, ou que seja o fim de um tempo, o começo de outro. Quando se fala em dispensação, se fala de um período de tempo em que Deus trabalhou em algumas bases específicas para aquele tempo, para se alcançar um objetivo naquele tempo, daquela dispensação. Ocorre que, acabando uma dispensação, muda-se para uma outra dispensação. É necessário, neste momento, que aqueles que estavam na dispensação anterior, que eles então avancem para a próxima. E essa questão do avançar para uma próxima dispensação, essa questão de transitar de uma dispensação para outra, é uma questão um tanto complexa. Haja vista que o homem, no geral, ele resiste a mudanças. O homem, ele é muito apegado a costumes, a valores, ainda que esses valores possam eventualmente não ser valores, ou possam ter sido no passado, não ter sido mais hoje, não ser mais hoje. Mas o fato é que o homem, ele, em razão da sua religiosidade, e não da sua espiritualidade, são coisas distintas, o homem, em razão da sua religiosidade, ele se apega a alguns fundamentos, e ali ele se fossiliza. Há um ditado, inclusive, que expressa muito bem essa ideia. Alguns falam assim, não, eu nasci católico, eu vou morrer católico. Já ouviram essa expressão? Que os evangélicos condenam muito, acham isso um grande equívoco? Seria mais ou menos assim, não, eu sou evangélico, eu vou morrer evangélico. Seria mais ou menos essa ideia. Por considerar, essa pessoa, por considerar que ela já chegou no nível de entendimento, no nível de experiência da verdade, que seja final. E não sabe que Deus ele está caminhando na história. Então, a necessidade de transitar de um nível para outro nível, seja um nível de compreensão para um nível superior de compreensão, um nível de experiência a um nível superior de experiência, um nível de conhecimento a um nível superior de conhecimento. Ou seja, a importância do livro de Hebreus é demonstrar, no caso imediato para os hebreus do primeiro século, no caso imediato dos cristãos posteriores, a necessidade de nós cruzarmos rios, de nós avançarmos. Este é um aspecto importante a ser dito. Com respeito ao capítulo que nós estamos estudando, quero lembrar também que desde o final do capítulo 5, que o apóstolo, escritor dessa epístola, ele começou um tema chamado o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai contrapor o sacerdócio de Cristo, que se fundamenta nesta ordem de Melquisedeque, a um sacerdócio antigo, de uma anterior dispensação, que seria o sacerdócio araônico. Eu sei que os cristãos, de modo geral, eles não se sentem atraídos por essa compreensão de coisas desse tipo. Sacerdócio araônico, Melquisedeque, que bobagem é essa? O negócio é fazer campanhas, né? Fazer propósitos, orar, evangelizar na rua, ainda que você próprio não esteja evangelizado, ainda que a sua casa não esteja evangelizada. O importante é você ir para o farol, né, e vender umas jujubas para poder ajudar a obra, né? Uma suposta obra que não sabe até que ponto de fato realiza a obra de Deus. Fazer campanhas, jejuns. Ou seja, a maioria dos cristãos não tem interesse por temas de tamanha complexidade como este,
o sacerdócio de Cristo segundo a ordem de Melquisedeque.